Bem-vindos Jorge Leitão Ramos, Mário Jorge Torres e Pedro Mexia. Sem mais demoras, que Hitchcock vimos? Boa noite. O que Hitchcock vimos? Esta é uma pergunta complicada. Este é um Hitchcock de fantasia. O que nós vimos é um Hitchcock de fantasia. Não é rigorosamente um biopic. É um filme que, baseado em factos reais, mas que de facto fantasia extraordinariamente esses factos. Eu diverti-me muito a ver este filme. Eu vivo com os filmes de Hitchcock há 40 anos, desde que comecei a ver filmes de crescido. Conheço bem a biografia do Hitchcock, portanto, há uma quantidade de detalhes e de aspectos do filme que me divertem muito, um pouco como quando vou à Disneyland e encontro o Ratnik, ou o Pateta, ou o Pat Donald. Olha, nós aqui vamos reconhecendo cenas, vamos reconhecendo figuras. Agora, do ponto de vista da verdade dos factos, o filme tem alguns problemas. O primeiro problema é que o Hitchcock não arriscou tudo em 1959, quando avançou para fazer o Psycho. O Hitchcock era, em 59, um dos mais reputados realizadores em Hollywood. Era um homem já bastante rico. 2, 3 anos depois, quando o Leo Wasserman, da MCA, que era o agente dele, compra a Universal e unifica aquilo numa única companhia, faz uma fusão e unifica aquilo numa única companhia, o Hitchcock trocou os seus direitos por ações e ficou o terceiro maior acionista da Universal. Portanto, era um homem muito rico. Era um homem também muito célebre, porque ele, poucos anos antes do Psycho, tinha começado a fazer televisão, tinha começado a fazer a célebre televisão Hitchcock Apresenta, a primeira série, não é esta recente que apareceu aí mais recentemente, e portanto começa a fazer as suas célebres apresentações na televisão e portanto entrar pela casa das pessoas dentro. E isso faz com que ele se transforme, pessoalmente, a sua figura se transforme numa enorme vedeta. O filme tem a graça de pegar no filme central, na minha opinião. É um filme que muda, de facto, o caminho do cinema, o Psycho, que nós vamos ver a seguir, e que muda o cinema porque já introduz um género novo, o chamado slasher. Portanto, o slasher é uma forma particular de filme de terror em que o mau ou os maus vão eliminando as pessoas uma a uma. Vão-nos matando a todos, como acontece no Psycho, não é? As pessoas vão sendo mortas, começa pela Mary. Depois, é um filme que comete a extrema ousadia de a vedeta ser eliminada ao fim de meia hora. Portanto, a grande vedeta do filme é a Janet Leigh, que ao fim de meia hora desaparece do Psycho, o que é uma das grandes novidades que o filme introduziu e que nunca ninguém tinha ousado fazer tal coisa. Depois tem a célebre cena do chuveiro, da morte no chuveiro, que o filme que acabámos de ver, o Hitchcock, materializa, a rodagem do filme materializa de uma maneira que é um bocadinho ridícula, aquela cena em que o Hitchcock abre a cortina e vai com um punhal assustar a pobre da atriz que estava lá de trás. A cena não foi filmada nada assim. Aquela sequência que dura, não sei, 1 minuto ou 1 minuto e pouco, não sei de cor, demorou uma semana inteira a fazer, trabalhando de manhã e à tarde, portanto, horas normais de expediente. E foi feita, portanto, uma cena que tem 1 minuto e pouco, demorou 8 dias, uma semana a ser filmada. E foi feita a partir de um storyboard detalhado, desenhado pelo Saul Bass, em que, plano da faca na mão, iluminam completamente e a única coisa que há é uma mão com uma faca. A seguir, plano da senhora a gritar, boca da senhora, iluminam tudo para a senhora gritar. Portanto, é uma coisa feita aos bocadinhos, como o cinema, de resto, é feito. O cinema é feito sempre aos bocadinhos, nunca é feito de continuidade, a continuidade é a telenovela. O cinema não. E essa sequência, portanto, que é uma sequência-chave também na história do cinema, é provavelmente a sequência mais analisada de toda a história do cinema, não teve nada a ver
com isto que acabámos de ver. Porquê é que isto é feito desta maneira? É claro que o realizador e os argumentistas que fizeram isto sabiam perfeitamente que a cena não tinha sido filmada desta maneira. Porquê é que isto é feito assim? Bom, na minha opinião, é porque filmar verdadeiramente como essa cena foi verdadeiramente filmada não teria graça nenhuma para o espectador. Isto é uma transposição, digamos, dramática para ter algum efeito no espectador, porque a verdade teria muitíssimo pouca graça. Este Hitchcock que acabámos de ver, eu acho que é uma excelente porta para o filme que vamos ver a seguir. As pessoas que não gostam nada deste Hitchcock dizem que nós passamos o tempo a desejar ver o outro filme. É muito bom que um filme nos faça desejar ver outro, sobretudo se esse outro for o possível do Hitchcock. A minha opinião é completamente contrária. Eu acho o filme abominável. Vamos começar pelo princípio. É um biopic, portanto, um filme biográfico. Tem todos os defeitos do biopic sem ter as suas qualidades. Se me perguntarem se eu me diverti. Mas diverti-me provavelmente com as coisas menos importantes do filme. O que é grave num biopic como este? Está-se a trabalhar sobre um ícone do cinema. Um ícone plástico, inclusivamente. E eu aqui não posso deixar de remeter para um objeto que ninguém gosta, ou pouca gente gosta, e que eu gosto muito. Foi muito vilipendiado na altura. Provavelmente este vai ser amado como o outro foi vilipendiado, que é o filme do Gus Van Sant, feito nos anos 90 sobre o Psycho. Um remake plano por plano, dizia o Gus Van Sant. Tem oportunidade, vejam pelo menos em DVD, e tem a oportunidade de ver que, isso não é verdade, dois, que se existe um objeto interessante para jogar com o Psycho original, do Hitchcock, é o Van Sant. E é o Van Sant porque ele aceita o objeto como tal e não tenta fazer uma coisa completamente absurda, que é todos os lugares comuns do mundo, o mais horroroso de todos. Por trás de um grande homem está sempre uma grande mulher, que parece ser a moral abjeta do filme. Que só não é mais abjeta porque ela é uma atriz extraordinária. E consegue dar a esta Alma Redville ressuscitada a espessura que a personagem não tem. O que era interessante, apesar de tudo, no filme? Aquilo que o filme não queria fazer, na minha opinião, é o modo como desvela o filme, como destrói algumas das coisas ocultas. Não é por acaso que o Hitchcock nem é só um truque de marketing, acabou por transformar-se num truque de marketing, mas foi também um modo de ele próprio tornar o objeto mais, à medida que ia sendo rodado, mais apetecível, que é o segredo, o modo como o filme está. Ora, este biopic, visto antes do filme, revela uma série de coisas sobre o filme. Desde logo um dos diálogos, eu vou citar de cor, infelizmente só vi o filme hoje, inclusive não pude preparar, não pude ver qual era o filme com o Colette Colbert e o Walter Pidgeon, não consegui identificar, era curioso, gosto sempre destes jogos. Mas o que é muito, portanto, cito de cor, uma frase que a certa altura se define sobre o filme. A história de um maricas obcecado pela mãe, ou uma coisa do género. Isto é, posto no filme, no início do filme, é a total destruição do objeto que à partida parece querer homenagear. Que é isso que o Gus Van Sant não faz. Tem absoluto respeito na diferença, e o Gus Van Sant faz uma coisa extraordinária que eu confesso, e também vejo
Hitchcock, e não só há muitos anos, mais que o Jorge, que sou mais velho que ele, que é só à segunda visão eu me percebi que a casa que está por detrás do motel é completamente diferente no filme do Vincent que no filme do Hitchcock. É outro objeto arquitetónico. E de tal maneira o poder hipnótico do filme joga connosco que muitos de nós não nos apercebemos disso, mesmo os mais habituados a tal. Voltemos à questão das banalidades. E é aqui que eu acho que o filme se perde. Tem anedotas engraçadas, tem. Aquela final a anunciar os pássaros, que é o filme seguinte, quando o corvo pousa. Mas é, como muitas outras coisas no filme, absolutamente óbvio. É um filme de atores? É. O Anthony Hopkins já conheceu melhores dias? Já. Não é por não ser parecido com o Hitchcock. A voz é bastante. Trabalha muito a edição. Não é por isso. Não era obrigatório que fossem parecidos. Era obrigatório que houvesse uma dimensão que não fosse caricatura. E o que eu sinto neste filme, dito isto, este não é o pior filme do mundo. Quer dizer, há coisas piores. Só é mais pior, passando o erro voluntário, só é mais pior porque se refere a um objeto absolutamente extraordinário. O tal objeto icónico que nunca é irrepetível e que é um objeto de cinema e é um objeto plástico. Não é por acaso que o Psycho foi, ao longo de todos estes anos, objeto de trabalhos de instalação. Passou no Centro Cultural de Belém durante 24 horas ao ralenti. Foi colocado lado a lado com o Vincent em 2 ecrãs. Portanto, foi feito um jogo de instalação pós-moderna, digamos assim, a partir do filme. Não sei se é o meu Hitchcock preferido, não é, provavelmente. Provavelmente será o Vertigo, se tiver que escolher um. Mas é absolutamente marcante e se tem que se trabalhar sobre ele, que se trabalhe como o Vincent trabalhou. Ou seja, respeitando e desrespeitando a lei da repetição. Dizer, eu vou fazer um filme igual, com os mesmos planos, e depois fazer um filme com muitas diferenças que o espectador vai trabalhando e tentando descortinar. Bem, como fiquei para o último, já disseram algumas coisas que eu queria dizer, nomeadamente a referência ao filme do Gus Van Sant e a este 24-Hour Cycle, essa que é uma instalação, como o Jorge disse, em que durante 24 horas é projetada a uma velocidade tão lenta que dura 24 horas, e portanto todo o impacto que teve até fora da área do cinema, em sentido estrito, a cena do chuveiro. Também já falou de outras questões sobre o momento histórico deste filme. Eu queria dizer 2 ou 3 coisas sobre este que acabaram de ver e sobre o Psico. Psico, aliás, é o único filme que eu conheço que tem 3 títulos em português. Em geral, os filmes têm o título original, o título português e um título e só. E este filme tem 3. Há bocado na SIC, antes de vir para cá, ouvia o terceiro título, que não é o Psycho, nem o Psico, mas é o Psycho, que é um híbrido, uma espécie de inglês técnico. E há imensa gente que chama este filme Psycho, que é uma palavra absolutamente que não existe em nenhuma das línguas, nem na original, nem na língua de chegada. Eu acho... O que eu gosto neste filme, no Hitchcock, eu detesto biopics em geral, mas eu acho que não é exatamente um biopic, isso é que eu acho engraçado. Eu vejo este filme como, e por isso é que é uma ótima ideia passar este filme juntamente com o Psico, porque é uma espécie de extra de um DVD, é um making-of, só que é um making-of que é um filme inteiro. É um making-of que tem, e eu estou mais próximo da opinião do Mário Jorge Torres, que tem
alguns dos problemas que têm os biopics em geral, que é, tudo é explicado e explicável em 90 minutos, todas as complexidades, tudo aquilo que os artistas fazem é a projeção transparente das suas vidas, enfim, todos esses erros estão aqui, mas o que eu queria dizer é que, enfim, Alma Ravel não tinha este corpo, isto é um ponto que é importante sublinhar. Há um aspecto que eu acho que o filme tem, que este Hitchcock tem, de que o psico tem culpa, por assim dizer. Eu gosto do psico, não é de todo o meu Hitchcock favorito, que é Janela Esquerda, já agora, mas Mário Jorge, como quem diz, eu bem sabia, Mário Jorge já me conhece há muitos anos. Mas o que é a questão da psicanálise, o filme, aliás, tem esse nome, que nós podemos perfeitamente aproximar de psicanálise, de psicopata, de todas essas variantes sobre. E o Hitchcock sempre andou nesse território. Evidentemente, quase todos os filmes dele, e muitos dos filmes americanos, mas não só, andavam nesse território, para citar uma frase conhecida de um teórico do cinema, Marco Paulo, taras e manias. Quase toda a filmografia do Hitchcock é sobre taras e manias, ou pessoas que têm comportamentos compulsivos, patológicos, homicidas, etc. Aqui ele vai longe demais, quer dizer, longe demais, próprios estudos achavam, certamente. Ele apercebe-se, ele diz isso em várias entrevistas, diz isso na entrevista ao Truffaut, por exemplo, ele apercebe-se que há um público novo que quer, por exemplo, uma cena, como vão ver, já viram provavelmente quase todos o Psico, mas quer ver uma cena de abertura como a cena de abertura do Psico, que é uma cena ousada para a altura, que quer ver coisas que nunca se viram. Este é o primeiro filme, aliás, o Hitchcock, este filme que passou agora, refere-se ao primeiro filme em que aparece, supostamente o primeiro filme, não são especialistas em retratos no cinema, mas é supostamente um primeiro filme em que aparece uma retrato. Ele faz tudo, e isso é curiosamente tão ousado como qual é a palavra? Não sei bem, porque é uma coisa que vai aparecer e o Jorge falou da questão dos slashers e dos filmes que vão aparecer todos nos anos 70 e o Texas Chainsaw Massacre e essas coisas todas, algumas delas aliás maravilhosas, e mesmo o Repulsa do Polanski, que também tem um universo muito distantíssimo, que é anterior a esses outros, que é uma ideia que existe muito nos filmes de terror, que é uma ideia, digamos, até reacionária, se quiserem. Há uma grande possibilidade de, depois de vermos alguém a fazer sexo num filme de terror e ele ser morto com uma motosserra. A possibilidade é muito alta, muito mais alta do que na vida real. Um pouco mais alta do que na vida real. E essa ideia do castigo e houve um crítico bastante importante, um crítico cultural chamado Dwight MacDonald, que quando este filme estreou disse: este filme revela a cabeça de uma pessoa, não sei como é que ele dizia, não era mal formada, mas uma pessoa perturbada. E isso é absolutamente verdade. E com isto termino. E o que é interessante no Hitchcock Presents, ele fez isto com a equipa da série, fez isto muito mais barato que é costume, o filme fala nisso, uma série de medidas de austeridade, digamos assim, para fazer o filme preto e branco, etc. O filme é tudo menos televisivo, psíquico, como é óbvio, mas, agora perdi-me, ia dizer que ele fez o filme a preto e branco. O que é que eu disse antes disto? Não me lembro. Desculpa, eu vou só aqui olhar para as minhas escalas. Como? Uma pessoa perturbada. Uma pessoa perturbada. O crítico tinha dito. Não, uma pessoa perturbada, porque no Hitchcock que apresenta, ele arranjou uma maneira muito interessante de se dar estas liberdades, de falar como se disse à altura no filme, mas este filme é sobre incesto, travestismo, não sei o que mais, que é o humor negro, que é uma forma, apesar de tudo, de integrar o interdito, dizendo, aliás, a famosa resposta, e com este termino, portanto, a persona do Hitchcock, que sempre apareceu nos filmes, lá ao fundo, aparecer alguns, como um figurante, etc., no Hitchcock Presents, chega-se à frente, como o meu microfone, chega-se à frente e apresenta e joga com a sua persona, e essa persona sardónica, cabotina e tal,
permite integrar mais facilmente este humor negro mórbido, que tem grandes tradições inglesas, nomeadamente, e aliás há uma série que não é muito boa do ponto de vista televisivo, mas tem coisas maravilhosas, chamada Contos de Imprevisto, baseada em contos de Roald Dahl, que tem um bocadinho são histórias absolutamente horríveis, mas que nos dá um gozo quase cómico. Aliás, o Hitchcock chegou a definir mais tarde o Psico como uma comédia, o que é interessante. E queria terminar com uma resposta que ele dá e que eu acho que enquadra isto que eu estou a dizer. Há uma mãe que diz que a filha, depois de ver o filme, tinha dificuldades em tomar duche. Escreveu ao Hitchcock, sendo que há uma cena de homicídio brutal, não é um spoiler, já viram o filme, ou já viram este e sabem que é disso que se trata, e o Hitchcock respondeu-lhe, portanto ela queixava-se que a filha não conseguia tomar duche, e o Hitchcock respondeu-lhe, mande-a para a limpeza a seco. E esta possibilidade de dar esta resposta, que é todo este jogo que ele faz com a sua persona, em que consegue que o cinema mainstream, este foi o seu maior sucesso, seja com estes temas que nós vimos e que vamos ver a seguir. Já agora, ainda na sequência disto, se puderem ver, eu não sei se está a passar nas salas, o trailer do Psico. Pronto. É o modelo acabado disto que ele acabou de dizer. Falamos de coisas importantes. Algumas pistas para não perderem, para os que não viram o Psycho, eu não digo Psico, nem digo Psycho, digo Psycho, vícios de formação. Para quem não viu o Psycho, atenção a duas coisas que este filme torna, o biopic torna muito óbvio e que o filme do Hitchcock contorna. É dos filmes mais sexuados que o Hitchcock alguma vez fez. Obcecadamente sexual. Reparem em pequenas coisas que aqui eu estive sempre à espera que aparecessem, que o Vincent não deixou escapar. Reparem quando aparece o carro, aparece a matrícula. Reparem na matrícula. A-N-L. Anal. O filme está cheio de coisas destas. Está cheio o picado sobre a retrete, sobre a sanita, aliás. Parece que sim, que é a primeira aparição de uma sanita, pelo menos naquela dimensão, numa grande produção, atenção, porque na série B provavelmente teria aparecido, nunca se conta com... aliás, o slasher aparece em série B, se calhar antes, embora nunca tenha tido a dimensão que teve depois, obviamente, mas tenham atenção a pequenas coisas como o uso da lingerie, como ele joga com a censura, como existem momentos de sexualidade ínvia por detrás daquilo que parece ser um filme completamente conforme aos gostos da censura. Já agora reparem, não há muitos, mas há alguns, eu sou muito sensível aos disparates de tradução. Há um absolutamente abominável no filme, que é confundir expressive com expensive. Coitado de John Gavin, era inexpressivo, não era caro. A inexpressividade do Gavin é extremamente importante, como é extremamente importante a homossexualidade latente do Perkins. Vejam o modo, com atenção, o modo como ele sobe as escadas meneando as ancas. Vejam o modo como a personagem, sem nunca se revelar, porque isso era impossível mostrar em 1959 ou 60. Que é por isso também que eu gosto do filme do Vincent. O Vincent, muitos anos depois, ainda por cima o Vincent é gay, portanto é muito sensível à gayness do Perkins,
e torna mais óbvia usando um ator que não é gay. É engraçado. Aqui, o modo como o Perkins está, tínhamos falado sobre isso, é o Vince Vaughn que faz no filme do Van Sant. O ator que é usado aqui para Perkins é provavelmente o mais parecido fisicamente, mas, tínhamos falado há pouco sobre isso, é desperdiçado. Ou seja, o filme não explora, eu acho que não explora nenhuma das personagens, a não ser a Alma Redl. O que acontece com o Perkins, vai acontecer com o Perkins na chamada vida real, tão marcado por este filme que nunca mais se liberta dele, depois entra nas sequelas, dirige uma, etc. Vai começar essa ideia do terror e do aterrorizar as pessoas e os atores vai começar a transbordar, porque a seguir vai trabalhar com a Tippi Hedren e finalmente ele brutaliza realmente uma atriz na vida real. Já agora, a questão da Vera Miles aqui também. É verdade que ela engravidou e não disse ao Hitchcock e que ele ficou muito chateado, mas depois o filme puxa exageradamente pela questão e não há, de facto, só com a Tippi Hedren, sobretudo no Money, no segundo filme, é que a questão é levada ao extremo. Última questão. Peço-vos atenção para uma coisa que aparece aqui bastante bem, embora revele, que é a questão do voyeurismo. Portanto, o buraco aberto no escritório para ver a nudez, que não tem bem nudez, mas pronto, é a sugestão de nudez. É de facto extremamente interessante, e uma das coisas mais interessantes deste filme que acabámos de ver é a tentativa de explicação, não sei se é convincente, porque é que o buraco é mais largo de um lado do que do outro. É muito interessante o modo como o Psycho, o filme do Hitchcock, explora-se quase campo contra campo do buraco pelo qual se vê e pelo qual se é visto. Portanto, a questão do Peeping Tom, curiosamente, por esta altura, não sei se antes, imediatamente depois, já logo a seguir, o Michael Powell faz o Peeping Tom, tornando o assassínio uma arte de reflexão. E se algum interesse este filme que vimos tem, é colocar uma questão que eu vou deixar por explorar, até porque é muito complicada, que é uma das vertentes, vou usar um palavrão, mas é um palavrão fácil, metafílmicas, portanto, dos filmes sobre filmes, e que é a alegoria dos espectadores. Ou seja, o que é interessante neste filme, para ver o Psycho que vão ver a seguir, espero que todos rever, mas invejo os que vão ver pela primeira vez, que é tornar o espectador deste filme um voyeur de uma sequência de filmes por espelho. Portanto, nós sentimos espectadores, somos obrigados a ser espectadores de um filme que já existe. E isso é provavelmente o mais interessante que o filme tem, para além de, obviamente, fazer todo o sentido como primeira parte para abrir para uma obra-prima como o Psycho.